A educação acontece de diversas maneiras através das modalidades de ensino. Quer conhecer as 8 modalidades? Fique ligado neste vídeo que eu vou te apresentar agora. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Hoje vamos estudar um assunto que muitos pediram, as modalidades de educação, porém de uma forma bem objetiva. As modalidades de educação sofreram uma alteração no último ano, então a gente precisa ficar ligado para saber quais são todas elas. Para você acompanhar comigo, você pode baixar o PDF dessa aula que está aqui na descrição, mas também pode acompanhar na tela que não tem nenhum problema, beleza, pessoal? Vem comigo aqui para o cantinho da tela que eu vou compartilhar com vocês o nosso material. Modalidades da educação básica. As modalidades, na verdade, são formas diferentes da educação acontecer. Para atender toda a diversidade e necessidade do alunado, a educação precisou desdobrar-se em formas diferentes da educação regular, da sala de aula, para atender todos diante daquele princípio constitucional que a educação é direito de todos. Então, se a educação é direito de todos, quem mora no campo, quem mora na cidade, quem possui alguma necessidade especial, aquele aluno sem necessidades especiais, todos têm direito à educação. Então, como levar a educação a todos? Num período de pandemia, por exemplo, que as escolas não podiam ser frequentadas. Então, a educação acontecia por diferentes modalidades. Nós tínhamos 7 modalidades, tanto que nas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, você vai encontrar umas 7, mas no ano passado, na LDB, foi incluído uma 8ª modalidade, então por isso é muito válida essa observação hoje. Eu tirei como base para esta aula as modalidades descritas nas DCNs para Educação Básica e na LDB, porque na LDB, embora fale de modalidade, não é tão organizado quanto nas DCNs, mas são 8 e nós vamos conhecê-las agora. Vamos lá, as modalidades da Educação Básica conforme DCNs e LDB. A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino: educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, escolar, indígena ou quilombola, educação à distância e educação bilíngue de surdos, que é a última que foi incluída agora em 2021. Então, modalidade é uma forma diferente de acontecer. Por exemplo, a educação do campo, que é uma modalidade, ela acontece de uma maneira diferente da educação urbana regular na sala de aula, porque tem suas características. A educação especial, a educação de jovens e adultos tem características próprias, então por isso é uma forma diferente, é uma modalidade de educação. Eu vou falar então quais são elas e vou falar um pouco sobre o que é cada uma delas, mas só lembrando, quais são as 8? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância e educação bilíngue de surdos. 8 modalidades. Eram 7, tá, pessoal? Mas agora se tornaram 8 modalidades. Vamos para a nossa primeira aqui, educação de jovens e adultos, que é aquela destinada a pessoas jovens e adultas na escola. A educação de jovens e adultos, a EJA, destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria no nível de conclusão do ensino fundamental e médio. Então, a educação de jovens e adultos, EJA, e vale lembrar aqui que EJA não é macho, não é o EJA, é a EJA, ou seja, é uma modalidade. E ela é destinada àqueles jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio na idade correta. Então, aqueles adolescentes que têm 15 anos ou mais, que já passou da idade do ensino fundamental, podem fazer o supletivo ou o curso na modalidade de EJA para concluir. Da mesma forma, aqueles que têm mais de 18 para o ensino médio, porque estão acima da idade. Mas por que EJA é uma modalidade? Porque os cursos supletivos geralmente são mais rápidos, são noturnos, porque geralmente os jovens e adultos trabalham durante o dia, então para atender eles tem que ter uma modalidade diferente, uma forma diferente, então tem a EJA. Temos agora a educação especial, que eu digo que é a mais abrangente de todas essas modalidades. Por quê? A educação de jovens e adultos, ela está mais centrada na educação básica. A educação especial, ela perpassa a educação básica e vai até o ensino superior, que é um nível diferente da educação básica. O que é educação básica, então? Educação especial. Educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação escolar, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade.
Então vamos lá. A educação especial é uma modalidade transversal. O que é transversal? Transversal é aquilo que atravessa, ou seja, a educação especial tem que atravessar todos os níveis, tem que atravessar todas as disciplinas, todas as etapas, infantil, fundamental e médio, e também atravessar todas as outras modalidades. Por quê? Na educação de jovens adultos, tem que ter educação especial. Na educação do campo, tem que ter educação especial. Então, ela vai atravessar. E ela é parte integrante da educação porque precisa acontecer necessariamente. Deve ser prevista no PPP, no Projeto Político-Pedagógico da Escola. E a quem a educação especial se destina? A educação especial tem um público-alvo definido. Eu não coloquei aqui para ser mais resumido, mas se você for lá no artigo 4º da LDB, você vai encontrar. A educação especial ela é destinada a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades superdotação. Então, é para esse público que é contemplado na sala regular, na sala de EJA, na sala quilombola, na sala do campo. Então, sempre vai ter a educação especial como modalidade para atendê-los. Próxima modalidade aqui, educação profissional e tecnológica. Educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra seus diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia e articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais, educação de jovens adultos, educação especial e educação à distância. Então, essa modalidade é aquela que foca na formação profissional, aquele curso técnico, aquele curso profissionalizante, que se articula inclusive com a educação de jovens e adultos, por exemplo. Nós temos alguns programas como o ProEJA, o ProJovem, que são cursos que os institutos federais, por exemplo, realizam, integrando a educação de jovens e adultos com algo profissionalizante. Também atende educação especial e educação à distância, que hoje é uma modalidade que facilita muito e que facilita também a realização de cursos técnicos profissionalizantes. Então, aquela modalidade que sai do ensino básico regular e agrega elementos de preparação para o trabalho é a educação profissional e tecnológica. Vamos para as próximas aqui. Educação básica do campo ou educação do campo. O que é? Modalidade de educação básica para a população rural que está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo em cada região. Então, a educação do campo é aquela educação realizada na zona rural. Mas por que é diferente? Porque o aluno da zona rural ele é diferente do aluno da zona urbana no contexto de história, de vivência. A escola precisa trabalhar com o aluno atendendo na necessidade do seu entorno. Então, como que eu posso querer trabalhar cultura e regionalidade com alunos da zona urbana, imbuindo a eles fatores estritamente da zona urbana e não da zona rural, desculpa, que é a zona deles. Então, a educação do campo precisa de metodologias diferentes, precisa de estratégias diferentes, mas, acima de tudo, um processo educativo que não só reconheça, mas valorize a cultura campesina e os alunos oriundos da zona rural, beleza? Agora, a educação indígena, escolar indígena e quilombola é a mesma coisa, ok? A educação escolar indígena e quilombola, nas DCNs, na hora que você vai ver lá no títulozinho de cima, vai falar o nome de todas, mas não vai falar o da quilombola. Mas na hora que descreve, fala. Mas eu coloquei aqui porque é uma modalidade, ok? Você vai ver que tudo que está escrito na indígena está escrito na quilombola. Eu vou ler as duas e depois eu explico as duas de uma vez. Educação escolar indígena. Educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Na educação quilombola, também é realizada em unidades inscritas em terras de remanescentes de quilombos, observados os princípios constitucionais. Então, o que é? Educação escolar indígena é aquela educação realizada em tribos indígenas. Nas tribos indígenas tem escolas. Então, a metodologia própria, a metodologia específica para aqueles alunos é aplicada na educação escolar indígena. Bem como a educação escolar quilombola, que é realizada em comunidades de remanescentes de quilombos, escravos que fugiram e também saíram da escravidão e montaram comunidades em diferentes locais. Então, educação escolar indígena e quilombola são modalidades diferentes, mas com a mesma perspectiva para esses povos. Educação à distância, que é inclusive o que você está estudando agora comigo, a distância.
Educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diferentes. Por exemplo, você está aí assistindo este vídeo no YouTube num tempo diferente de mim. Estou gravando essa aula em 29 de junho. Tenho certeza que você talvez esteja assistindo em outro dia. Aliás, deixa aí nos comentários que dia que você assistiu esse vídeo meu aqui. E você que está assistindo esse vídeo através da educação à distância, aproveita e inscreve no canal para que você assista mais vídeos à distância como esse e se prepare à distância também e com qualidade. Beleza, pessoal? Então, essa modalidade mediada por tecnologias e recursos didáticos é a pedagogia, a educação à distância, que necessariamente não precisa do aluno e do professor no mesmo lugar, ok? Dá para aprender à distância sim. Prova disso é o que a gente tem feito. Lá no meu Instagram, todos os dias eu posto um quiz com perguntas que você responde na hora nos stories dos nossos conteúdos. E muita gente fala, professor, posta mais porque eu estou aprendendo muito. Então a pessoa aprende até através de redes sociais, mediado por alguma tecnologia. E se você não segue o meu Instagram, vai lá, professor.davi, tá aqui debaixo da minha imagem aqui, e siga o nosso Instagram para ficar ligado em tudo que eu posto lá e as dicas diárias. Agora, no ano de 2021, foi incluído na LDB uma nova modalidade, que antes talvez era tratado dentro da educação especial, mas agora vai ter um atendimento específico, que é educação bilíngue de surdos. O que é educação bilíngue de surdos? A educação bilíngue de surdos, para efeitos desta lei, é a modalidade de educação escolar oferecida em Libras, a língua brasileira de sinais, como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escola bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngues de surdos para alunos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas optantes por essa modalidade. Então, educação bilíngue, duas línguas, língua brasileira de sinais, que é a língua materna e a principal da comunidade de surdos do Brasil, e também a língua portuguesa escrita como segunda língua. Então, são duas línguas. Essa modalidade não é obrigatória, é para os alunos, como a gente vê aqui no final, que optarem por essa modalidade. Ela pode ser oferecida em centros especializados para quem? Para alunos surdos cegos que têm surdez e cegueira associados, aluno com deficiência auditiva, ou seja, não tem a surdez completa, mas um grau de surdez em um determinado nível que não é a surdez completa, alunos sinalizantes que utilizam a língua brasileira de sinais ou com outras características dentro dessa perspectiva que dela necessitem, demandarem e optarem, beleza? Então, pessoal, nós vimos aqui nossas 8 modalidades atuais e muita atenção, porque as questões de concursos agora podem ter cobrança de quais são essas modalidades, inclusive por conta da mudança da LDB que trouxe educação bilíngue. As DCNs que traziam e trazem só 7 ainda não foram atualizadas, então se falar conforme as DCNs, lembra que educação bilíngue não está lá, beleza, pessoal? Eu fiz de uma forma bem resumida aqui esse esboço das modalidades, mas quem quiser assistir específico sobre cada uma e uma aula mais completa, entra no nosso site www.profdavi.com.br ou clica no link aqui na descrição do vídeo e matricule-se no nosso curso pedagógico completo para você poder destrinchar melhor cada uma dessas modalidades e aprender um pouco mais sobre elas, beleza? Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui conosco nessa aula. A gente se vê num próximo vídeo, espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e tchau, pessoal!